aí para ver se o som tá bom, que eu tô usando o fone hoje e quero ver se fica melhor. Valeu, show de bola. Obrigado aí por estarem assistindo essa live. Hoje eu resolvi falar sobre condromalácia patelar especificamente, dores no joelho, mas é uma das dores mais comuns que as pessoas têm é a condromalácia patelar. Então é uma dor que eu vou focar mais, mas tudo que eu vou falar aqui vai servir de forma genérica para todos os outros tipos de lesões, recuperação de cirurgias, em ligamento cruzado, em ligamento colateral, é tudo voltado para essa região. Então, quem tiver alguém que acha que seja interessante ouvir esse assunto, tem um triângulozinho aí embaixo, envia essa live aí para alguém, para alguma amiga, para alguma pessoa que você acha que possa ajudar, para o seu professor que te acompanha, que é bom a gente enriquecer o debate aí com outros pensamentos, com outras linhas de raciocínio. E eu vou tentar passar para vocês de uma maneira bem rápida e bem tranquila tudo que tem de mais moderno na ciência sobre reabilitação, sobre fortalecimento para esses tipos de lesões. Então, a live vai ficar salva, tá? Durante 24 horas. Quem não conseguir assistir toda, amanhã ela vai estar disponível. E também eu vou subir ela para o meu canal no YouTube, que é Rafa Moreira Personal. Quem ainda não se inscreveu, pode ir lá se inscrever, que tem todos esses conteúdos que eu vou falando aqui. Eu posto lá nesse canal, beleza? Então vamos falar propriamente da condromalácia. O que é a condromalácia patelar? Condromalácia, a gente tem um ossinho na frente do nosso joelho que se chama patela, e por baixo dessa patela a gente tem uma cartilagem. Com o passar dos tempos, por diversos motivos e movimentos, às vezes alguns desvios posturais, essa cartilagem ela começa a desgastar. E ela vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando até chegar a um ponto que ela começa a gerar uma dor. Quando ela começa a gerar essa dor, é sinal que ela já está bem desgastada. Então, geralmente a pessoa começa a se queixar de pontadas, de coisas que ela não consegue fazer porque o joelho dói. Então, aí ela já corre para um médico, já procura um médico para saber o que está acontecendo, e geralmente essa condromalácia já está um pouco evoluída. Por quê? Porque essa região ela é pouco inervada, e por ela ser pouco inervada a gente não sente muita dor, só vai sentir dor quando já está batendo osso com osso. Então a coisa já está um pouco mais avançada e a gente só consegue resolver, a gente só consegue equacionar essa solução, essa dor, com exercício físico, com fortalecimento, porque é a musculatura que vai fazer com que a nossa patela fique um pouco mais estabilizada e passe a doer um pouco menos. Então no início ali da dor, quando a pessoa está cheio de dor, é recomendado ir ao médico, é recomendado se medicar, é recomendado fazer uma fisioterapia, mas depois que ela passa desse período, o fundamental e a solução para os problemas dela é fortalecimento muscular. Não tem outro remédio. Pode injetar o que for, podem falar o que for, o fortalecimento muscular vai resolver ou minimizar essa lesão. Então eu separei aqui alguns tópicos e vou falando para vocês aos poucos, e quem for tendo dúvida aí pode ir mandando, que eu vou tentando responder na medida do possível. No final eu paro para responder e vamos seguindo adiante. A condromalácia, infelizmente, ela acomete mais as mulheres. E por que isso? A maioria das mulheres tem o quadril um pouco mais largo do que os homens. Então essa questão do quadril ser um pouco mais largo, o fêmur desce para o joelho num ângulo desfavorável. Então a gente tem no fêmur aqui, que é esse osso de cima da perna, a gente tem um trilho onde a patela desliza. Quando a gente tem esse fêmur um pouco lateralizado ou medializado, a patela tende a deslizar em cima dos côndilos, e isso faz com que ela desgaste. Então tem algumas estratégias que a gente usa através do exercício para tentar minimizar essa rotação aí, esse deslize de maneira errada da patela. Então por isso que eu sempre bato na tecla, o fortalecimento da musculatura que envolve a articulação do joelho é fundamental. Então as mulheres, por esse motivo que eu falei, pelo fato de usar salto alto também, salto alto a biomecânica da caminhada fica muito prejudicada, isso força ainda mais a patela, e alguns outros motivos fazem com que proporcionalmente muito mais mulheres se queixem dessa lesão do que homens, mas e também não impede que homens também tenham, mas é muito mais frequente que mulheres tenham essa lesão do que homens. Então o que a gente tem que fazer? Quando a gente detecta um caso desse, a gente tem que partir para um trabalho multidisciplinar. O que é isso?
Primeiro, como eu falei, o médico avalia, vê o grau através de exames, que a gente tem grau 1, 2, 3 e 4. O grau 1 é o mais leve, o grau 4 é o mais deteriorado, é onde já não tem mais cartilagem nenhuma, é onde está batendo osso com osso, e aí que a gente fica um pouco mais difícil de trabalhar, fica um pouco mais difícil da gente fazer algum trabalho, mas mesmo que seja difícil, é possível. Então a gente tem que fortalecer, mas de uma maneira um pouco mais cuidadosa, com um pouco mais de ajustes em cada exercício, mas é perfeitamente possível a gente fazer. Então depois que o médico detectou, passou para fisioterapia, tirou esse quadro de dor, a pessoa já não sente tanto aquela dor aguda ali, aquela dor que impossibilita ela de fazer uma série de coisas, a gente entra com fortalecimento. E como é que a gente vai fazer esse fortalecimento? Há muito tempo se pensou que era fortalecer a coxa, que era fortalecer o vasto medial, que é esse músculo de dentro da coxa, mais para a parte interna da coxa, que você melhoraria essas lesões. E tem se estudado e visto que um dos principais músculos que mais contribui para a melhora da condromalácia é o fortalecimento do glúteo. Por que o glúteo? Porque o glúteo volta com o teu fêmur para a posição normal, ele estabiliza o teu fêmur numa posição que você vai deslizar com essa patela um pouco melhor. Então não adianta você só focar em quadríceps. Frequentemente a gente recebe prescrições até de médicos de forma equivocada, tascando-lhe o aluno na cadeira extensora, só faz cadeira extensora para fortalecer o quadríceps que vai melhorar, e não adianta que não vai melhorar. Inclusive, dependendo dos casos, vai até piorar. Então você precisa fortalecer glúteos, os músculos rotadores externos do quadril são importantíssimos para essa questão. Panturrilha também é muito importante você fortalecer. E os membros inferiores como um todo. Mas em especial eu dou sempre essa atenção para os abdutores e o glúteo, porque eles vão estabilizar o seu fêmur e vão fazer com que você fique com o fêmur melhor posicionado para a patela deslizar um pouco melhor. Então, como é que a gente pode fazer esse fortalecimento? Levando sempre em consideração, quando ele chega para a academia, a dor é sempre o limite. Não posso treinar com um aluno tendo dor. Então, se eu vou fazer um exercício que uma determinada posição ele sinta dor, ali é o limite dele, dali para cima ou dali para baixo, dependendo de qual aparelho seja. Eu não posso fazer o exercício com dor porque eu estou piorando essa lesão e ainda tem outros mecanismos fisiológicos que não ajudam no fortalecimento. Não ajudam no fortalecimento da musculatura, porque essas dores inibem alguma série de outros fatores e fazem com que o fortalecimento seja minimizado. Então a gente precisa entender esse aluno, saber qual é o grau dessa lesão e começar a trabalhar aos poucos com determinados exercícios. Muito se vê, já recebi várias vezes, o aluno tem condromalácia, está proibido agachar. Isso é mito. O aluno não está proibido agachar. Eu até brinco com as pessoas. Se o seu médico falou que você está proibido agachar, ele te ensinou a ir no banheiro em pé, fazer todas as suas necessidades, você não pode mais sentar para almoçar, você não pode mais entrar no carro, porque o agachamento é um movimento básico do nosso dia a dia. Então, se a pessoa não puder agachar, ela não pode fazer mais nada na vida. É lógico que a gente pode agachar, mas com determinados cuidados, que eu vou falar agora. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Angulações. No início, no trabalho de fortalecimento, exercícios como agachamento, leg press, o rack machine eu nem uso tanto porque ele tem alguns limites que depois eu vou falar quais e dificulta um pouquinho. Agachamento sumô e esses movimentos mais complexos que a gente chama de cadeia cinética fechada, eles trabalham, a gente tem que trabalhar numa determinada angulação, não chegar tão perto de 90 graus, porque em 90 graus é onde ocorre a maior compressão ali do fêmur com a patela e tem o menor ponto de contato. O que é isso? É onde você pega a menor parte do fêmur encostando na menor parte da patela. E a gente aprendeu lá em física, a maioria das pessoas sabe que quanto menor for essa área de contato, maior vai ser a pressão, porque essa pressão ela é aumentada. Então o que a gente tem que fazer? Trabalhar em regiões que o contato da patela com o fêmur sejam maiores. E no caso do agachamento, do leg press, isso a gente está falando das angulações mais altas, as angulações que a gente não desce tanto. No caso do leg, na angulação que a gente não chega tanto à plataforma próxima ao nosso corpo. Então a gente tem que limitar os movimentos nessa região, nessa angulação, para a gente não sobrecarregar ainda mais a lesão. Já um exercício como a cadeira extensora, por exemplo, você não deve estender o joelho todo,
Por que não deve estender o joelho todo? Porque é justamente quando você estende o joelho todo que a gente também tem a menor área de contato ali e você pode ficar cisalhando o teu fêmur na sua patela. Então as angulações mais baixas são mais recomendadas. Trabalhar nas regiões mais baixas, porque a área de contato do fêmur com a patela é maior. E aí você consegue fazer um fortalecimento um pouco melhor, um pouco mais, trabalhar um pouco mais a musculatura. E aí a gente tem diversas estratégias. A gente pode fazer um movimento um pouco mais cadenciado, a gente pode fazer um movimento um pouco mais, com menos carga, de forma mais devagar, parando em algumas angulações para deixar que ocorra um trabalho um pouco mais forte ali naquela região e você consiga realmente fazer esse fortalecimento. Então essas são mais ou menos os cuidados que devem ser tomados. Eu não sou a favor de demonizar nenhum tipo de exercício. Não faça esse, salvo um ou dois que eu vou falar mais à frente e vou explicar o porquê. Não é bom a gente tirar nenhum exercício, porque a gente pode ir usando estratégias. Vai ter aluno que vai conseguir fazer bem um exercício, vai ter aluno que vai conseguir fazer bem outro exercício. Então a gente tem que ir usando aluno por aluno para a gente conseguir fazer da melhor maneira possível. Outra coisa que é importante a gente falar é para você, quando você for fazer exercícios de fortalecimento dos abdutores, que a gente tem a famosa cadeira abdutora e cadeira adutora na academia. Inclusive hoje eu fiz uns posts aí e as pessoas me perguntaram que realmente é um exercício que eu não costumo usar. Mas por causa de algumas restrições hoje da minha aluna, da Kelly, eu tive que usar porque ela não está podendo sobrecarregar o tornozelo. Então a cadeira abdutora, os estudos recentes mostram que ela fortalece os abdutores de quadril numa angulação que não favorece a quem tem lesão de quem tem condromalácia patelar, porque elas fortalecem de uma maneira que ela não vai favorecer essa questão da rotação externa. Então eu não costumo utilizar e não é recomendado utilizar. Quando você quiser fortalecer o abdutor, é melhor você fazer com o tronco ereto, com o corpo todo reto. E como é que você faz isso? Ou deitado de lado no chão, com um elástico ou com uma caneleira, que é a forma que eu prefiro, ou então em pé. Isso tudo eu estou falando de reabilitação, tá, gente? De reabilitação. Não é exercício para trabalhar glúteo, mas é a reabilitação, para você trabalhar os músculos abdutores do quadril de uma forma que vão contribuir para a sua lesão. Então isso é muito importante te ressaltar. É um exercício que não vai favorecer muito para você fortalecer a musculatura abdutora do quadril nesses casos de condromalácia. E é um dos exercícios que eu mais recebo de médicos, recebo em prescrição, médicos que mandam já tipo uma série pronta, como se a gente não soubesse o que tivesse que fazer. E às vezes a gente pega e aí já vai um toque que eu sei que tem muitos professores que me seguem. Já vi até aqui um amigo aqui que me segue e mandou uma pergunta. Quando receber uma prescrição do médico, não bata de frente nem com o aluno nem com o médico. Você tem que trazer tanto o aluno quanto o médico para o seu lado. E como é que você vai fazer isso? Primeira coisa, pede o contato do médico para esse aluno. Tenta entrar em contato com ele de todas as maneiras. Ligar, mandar um WhatsApp, que hoje está na moda, deixa uma mensagenzinha rápida lá falando que você é personal, treinador de fulano, que é paciente dele, e você pretende trocar uma ideia sobre a prescrição que ele passou. E aí você tenta mostrar o seu lado, mostrar o seu conhecimento, porque muitas das vezes também o médico não acredita muito na capacidade dos professores de educação física. Então ele já passa a série achando que o professor que vai fazer o treinamento não está capaz de dar a atenção suficiente que o paciente dele vai querer. Então se você ligar, se você conversar, mostrar que você tem conhecimento sobre o assunto, debater alguns pontos, eu não concordo com esse exercício por causa disso, disso e disso, eu prefiro utilizar esse exercício por causa disso, disso e disso, você vai estar trocando ideia com uma pessoa que provavelmente futuramente vai poder até te mandar novos alunos, porque ele vai sentir confiança em você, você vai mostrar uma melhora com o paciente dele, que ele vai voltar lá com certeza para fazer alguma avaliação, e ele vai ver que você sabe, e ele vai ter uma pessoa ali de confiança que ele vai sempre indicar os pacientes dele para você. Então é isso que eu recomendo. Não bata de frente, porque a nossa sociedade muito justo também, os médicos são bem valorizados, e quando eles falam alguma coisa torna-se lei, e se a gente for bater de frente logo de cara, pode gerar até um atrito ali entre você e o aluno e você e o médico. Então tente mostrar o seu conhecimento, fazer através da prática e mostrar para o aluno que você sabe o que está fazendo, que você com o seu conhecimento técnico você vai conseguir melhorar o quadro daquele aluno ali. Uma outra estratégia que eu utilizo. Caiu aí, mas voltou, né, galera? Voltou? Estão me ouvindo? Deu uma caidinha.
Tem alguém na área aí? Caiu aqui para mim. Dá um ok aí quem voltou. Alô, galera. Beleza? Beleza, Caroline? Deu uma caída aqui para mim aqui. Já voltou? Tá tudo certo? Beleza, então. Vamos seguindo, então. Uma outra estratégia que eu utilizo também, que é recomendado, é o uso de joelheira para quem tem condromalácia patelar. Por que o uso de joelheira? Como eu falei anteriormente, essa área de contato da patela com o fêmur, ela é muito importante, ela está aumentada, porque quando aumenta a área, você dissipa a pressão. Então, se eu tenho pouco ponto encostando, a pressão vai ser maior e o atrito vai ser maior, logo a lesão vai aumentar. Se eu aumento essa área de contato, minha patela abraça mais o meu fêmur, melhor o deslize dela e menor vai ser a pressão. Então a joelheira, ela tende a fazer isso, ela segura a patela no joelho e faz com que ela deslize melhor no trilho do fêmur, melhorando a distribuição de pressão. Então tem pessoas que têm aquela joelheira que tem um furinho na frente, utilize ela com furo para trás, para ficar uma melhor pressão ali. Não é aquela joelheira esmaga joelho não, tá, gente? Que aperta o joelho que tu não consegue nem andar. É uma joelheira que ela estabilize a articulação ali e te dê um movimento natural da articulação, porque você vai fazer um treinamento. Vocês veem muito isso em pessoal de crossfit. O pessoal de crossfit usa muito essa joelheira. E é justamente por isso. Porque eles fazem muito agachamento, muito levantamento terra, e com isso eles conseguem aumentar a área de contato da patela com o fêmur, e isso melhora a distribuição de carga e faz com que a dor seja diminuída e que o trabalho possa ser bem mais feito, bem mais fortalecido, sem ter muita dor. Beleza? Deixa eu ver aqui um outro ponto que eu peguei. A cadência, eu sempre falo da cadência nos meus vídeos, nas minhas postagens. A cadência é uma maneira da gente fazer um exercício que vá gerar um trabalho sem que eu precise botar muita carga. O que é a cadência? A cadência é a velocidade com que eu levanto e abaixo o peso. Quando eu faço o movimento, qualquer que seja, cadeira extensora, agachamento, quando eu diminuo essa velocidade, a tensão na musculatura ela é aumentada, porque o músculo fica sob tensão por mais tempo. Ele tem que sustentar, mesmo que seja o peso do seu corpo, por mais tempo. E aí você gera um trabalho na musculatura, você gera um fortalecimento na musculatura, sem ter que botar uma carga muito elevada. E eu recomendo que você trabalhe no início com cadências baixas, para você não precisar botar tanta carga. Porque nessa fase inicial, o importante é você começar a dar mobilidade para a articulação e fazer com que o aluno comece a ganhar força, comece a ganhar confiança, comece a sair do quadro de dor, para que você consiga fazer trabalhos melhores, trabalhos mais interessantes para aquele joelho ali. Entendeu? Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz exercícios de cadeias fechadas, como agachamento, leg press, é o chamado valgo dinâmico. O que é o valgo dinâmico? Quando eu agacho, quando eu vou subir, a tendência do meu joelho fechar em direção ao outro. Isso às vezes é quase que imperceptível e tem pessoas que têm um valgo dinâmico muito acentuado. Se você fizer o exercício de frente para o espelho, você vai reparar isso. Você tem que se concentrar para o seu joelho ficar estabilizado. Quando ocorre o valgo dinâmico, a patela ela escorrega para cima do fêmur e ela cisalha. E esse cisalhamento agrava a lesão. Esse cisalhamento piora a sua lesão. Então você está fazendo um exercício ali que é para fortalecer e na verdade você vai estar desgastando ainda mais aquela articulação. Então muito cuidado. Uma estratégia que as pessoas usam, que eu às vezes utilizo também, dependendo do grau desse valgo dinâmico do meu aluno, é botar aquelas mini bands em volta do joelho. Porque isso vai gerar uma tensão no aluno, ele vai forçar um pouco mais o joelho para fora para estabilizar essa mini band, e aí ele não vai jogar o joelho para dentro. Então quando você for treinar, olhe de frente para o espelho, se analise, se concentre no que você está fazendo. Concentração no exercício é fundamental. Fique focado para o seu joelho não fazer esse valgo dinâmico e você não agravar ainda mais a sua lesão. Isso pode ocorrer no agachamento, pode ocorrer no leg press, pode ocorrer no sumô. Todos os exercícios de cadeia fechada, como esses que eu citei, podem acontecer. Então você tem que estar ligado nisso para não agravar ainda mais essa lesão. Eu falei do Hack Machine porque eu não costumo usar o Hack Machine, porque o Hack Machine a gente fica travado na plataforma com o nosso tronco
E aí a gente perde uma estratégia muito utilizada no fortalecimento de glúteo, que é a estratégia do quadril. Eu não consigo jogar o meu quadril para trás, nem inclinar meu tronco para frente, porque eu estou travado no aparelho. Então, eu não recomendo, pelo menos na fase inicial, o exercício de Hack Machine para alunos com condromalácia, porque a sobrecarga no joelho pode ser acentuada pelo fato de você não conseguir deslocar o quadril para trás, nem deslocar o tronco para frente. Então, exercícios como levantamento terra são excelentes para quem tem condromalácia. O agachamento livre é excelente para quem tem condromalácia. Dependendo da estratégia que você use, no Smith também é muito bom. Você pode chegar o pé da pessoa um pouco mais para trás, perto da barra, que você vai inclinar um pouco mais o tronco, vai jogar o quadril para trás, vai fortalecer o glúteo sem sobrecarregar muito o joelho. Então tem diversas estratégias que a gente pode ir utilizando ao longo do treinamento para a gente conseguir fazer um fortalecimento adequado que vai gerar qualidade de vida para os alunos. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. A orientação que eu dou é: busque sempre um profissional para te orientar. Por mais que a gente ache que a gente está fazendo de maneira correta, a gente pode estar dando algum vacilo. Os erros técnicos são fundamentais nessa fase, principalmente de lesão, você corrigir, porque às vezes você acha que está malhando da melhor maneira possível, mas um errinho desse, eu quero até fazer um desafio para vocês aí, passem a reparar nesse valgo dinâmico que eu falei para vocês. 95% das pessoas fazem, 95% das pessoas não tem essa consciência e nem sabe que isso é um erro. Nem percebe que isso é o erro, e muitos profissionais também não corrigem. É uma situação que é muito grave. É lógico que você já pode malhar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Malhei, sempre fiz e nunca aconteceu nada. E não vai acontecer mesmo. Mas quem sabe daqui a 10, quem sabe daqui a 15. Imagina você lá com 50, 60 anos não conseguindo nem mais andar, porque a condromalácia patelar está num grau absurdo. Então tudo que a gente puder diminuir de atrito na articulação, tudo que a gente puder diminuir de erro nos exercícios, vai ser benéfico lá na frente. Tanto para a sua saúde e qualidade de vida, quanto para o seu rendimento, para ganho de massa muscular, para emagrecimento, porque você com o joelho saudável, você consegue treinar melhor, você consegue fazer exercícios mais intensos, você consegue se esforçar mais. Então não adianta a gente abrir mão da qualidade do treinamento em busca do resultado. Muitos atletas que a gente conhece, a maioria deles são lesionados porque eles treinam em alto rendimento, estão preocupados com a performance. Então por isso que eles, mesmo com a lesão, eles continuam treinando, porque o objetivo deles é performance, não é saúde nem qualidade de vida. Então a maioria das pessoas, nós réis mortais, 99% da população, que queremos ter um corpo maneiro, mas queremos também brincar com nossos filhos, queremos também ter um dia tranquilo para dar uma corrida num parque, a gente tem que levar em consideração tudo isso. A gente tem que treinar, a gente tem que buscar o resultado, mas não podemos abrir mão da qualidade do treino. Os exercícios têm que ser feitos da maneira correta para que lá no futuro eu não venha a ter lesão. E esse futuro pode ser daqui a 15, 20 anos, como pode ser daqui a 1 mês, daqui a 1 ano. A gente não sabe, a gente não tem um olho de raio-x para detectar qual é o aluno que vai se lesionar daqui a 1 ano e qual é o aluno que vai fazer o treino errado pro resto da vida e não vai se lesionar. Tem pessoas que são afortunadas, elas podem treinar o que for, que a estrutura óssea dela e a estrutura de cartilagem dela são tão boas que ela vai treinar pro resto da vida errado e não vai ter lesão. Já o outro ali, num vacilo, pode ser que se lesione. Então é esse recado que eu queria passar para vocês. Eu vou pegar algumas perguntas aqui, que eu vi que bastante gente perguntou. Eu vou pegar perguntas referentes ao assunto, tá, gente? Porque outras perguntas eu vou deixar para outro dia, para a gente se focar nesse assunto aqui. E quem quiser mandar pergunta aí, pode mandar agora que eu vou respondendo. Vamos pegar aqui a primeira. Agradeço a todos aí. Pô, muita gente aí na live. Obrigado mesmo pela força. Deixa eu ver. Galera, pode ir perguntando aí, hein, galera. Me deixa igual a Kelly. Deixa sim. Só me chamar lá no direct que a gente conversa. Vamos lá, meu joelho fica estalando com agachamento livre, não sei o que pode ser. Então, o estalo pode ser diversos motivos. O primeiro motivo pode ser alguma fraqueza muscular ali, que você não está com a articulação bem estabilizada e pode ficar dando estalo. Tem outras teorias também com algumas liberações de algumas substâncias, algumas coisas, alguns atritos. Tem que verificar se esse estalo vem seguido de dor. Se vier seguido de dor, recomendo você procurar um médico.
Procure ver quando você faz cadeira extensora ou agachamento, bota a mão na frente da patela. Se você sentir aquele movimento como se tivesse uma areia dentro do seu joelho, provavelmente você já tem um desgaste aí articular, que seria bom você procurar um médico para você verificar em qual grau tá e já começar a fazer um treinamento específico para essa situação. Beleza? Essa foi a Rosiane que perguntou. Vamos ver outra aqui. A Kíria falou que sente os dois. Então, geralmente vem um, depois vem o outro, às vezes vem os dois ao mesmo tempo. Isso acontece. A gente tem que trabalhar os dois da mesma maneira. Mesmo quem não tem lesão num outro joelho, tem que fortalecer o joelho que não tem a lesão também da mesma maneira, porque futuramente, provavelmente, esse joelho vai vir a dar problema também. Então fortaleça o seu joelho, fortaleça glúteo, fortaleça quadríceps, fortaleça posterior. Uma coisa que eu não citei lá atrás, mesa flexora, não tem contraindicação, tá? Exercícios para posterior, não tem contraindicação. Você pode fazer ele, mesa flexora, cadeira flexora, stiff, esses exercícios que trabalham a musculatura posterior. Se você não sentir nenhuma dor, não tem problema, você pode fazer tranquilamente. Vamos lá, pegar mais uma perguntinha aqui. Fale um pouco sobre tendinite patelar, dicas para melhorar. Então, a tendinite patelar, ela ocorre no tendão ali, geralmente que vem da tíbia para a patela, que fica embaixo na canela ali, né? Aquele tendão da frente. Uma das estratégias muito boas que tem tido bastante resultado é a gente colocar aquele estabilizador, não sei se você sabe o que eu estou falando, que alguns jogadores, alguns tenistas usam, que eles colocam aquele estabilizador ali embaixo da patela. E aí o que acontece? Quando ele comprime o tendão patelar, ele dá uma aliviada na tensão que ocorre nesse tendão. Então a tendinite ela tem que ser tratada através da fisioterapia, mas à medida que você for fazer o fortalecimento, se você usar aquele tendão, aquele suporte estabilizador de patela que fica embaixo da patela, ele vai dar uma segurada no tendão, ele vai amenizar um pouquinho a tensão que esse tendão gera ali sobre o osso. Quando ele se liga no osso, ele gera uma tensão, e essa diminuição da tensão vai permitir que você faça o teu treinamento e que você alivie um pouco essas dores. E aí você vai dando sequência para você conseguir fortalecer essa região, mas não abrindo mão da fisioterapia para te tirar desse quadro de inflamação dessa tendinite. Vamos lá, obrigado aí a galera, participou, Marina, Vanessa, valeu, obrigado aí, Leia, excelente assunto. Aqui o meu amigo aqui, Somalgadino Personal, beleza, parceiro? Tem algumas alunas que sentem bastante dores no joelho. Tem um grupo de corrida e eles querem participar. Com o impacto da corrida, as dores devem aumentar. Aconselhei zerarem as dores do primeiro. Realmente, essa é a melhor estratégia. Você primeiro tem que estar fora de dor. Não adianta o teu aluno estar com dor para você começar a trabalhar com ele, principalmente em corrida. Muitas pessoas acontecem isso por quê? Tem pessoas que só correm, tem pessoas que só fazem aeróbico, e a tendência do aeróbico, ela emagrece, mas em contrapartida ela perde massa muscular. Perdendo massa muscular, ela diminui o fortalecimento da região de membros inferiores. Diminuindo o fortalecimento da região de membros inferiores, ela aumenta a carga e a tensão sobre essas lesões. Então você vai aumentar cisalhamento de patela, você vai aumentar de repente a tensão dos ligamentos cruzados, ligamentos colaterais. Então a gente tem que incentivar nossos alunos a fortalecerem a musculatura, independente se eles são de grupo de corrida, independente se eles são de outra atividade como, sei lá, vôlei, futebol. O fortalecimento é fundamental. A gente tem que fortalecer para preparar para qualquer outra atividade, mas sempre lembrando, sem dor. O fortalecimento deve ser feito sem dor. Laurine, você atende online? Atendo sim, Laurine. Só me chamar lá no direct que a gente conversa, tá? Se eu fizer exercício e não ter uma alimentação saudável... Pessoal, eu vou me atentar só aos assuntos de joelho. Essas perguntas que não forem do assunto, pode me perguntar lá no particular que eu respondo uma a uma, tá? Beleza. Eu tenho condromalácia nos 2 joelhos, além disso uma hérnia de disco na lombar. Como seria esse treino? Então, a condromalácia é tudo isso que eu falei anteriormente. Você tem que fortalecer essa musculatura do glúteo.
O glúteo também é fundamental. O glúteo é fundamental para tudo, tá, gente? Não é só a paixão nacional, não é só o que a galera quer melhorar, não. Mas ele é um excelente músculo acessório para estabilizar tanto parte de joelho quanto parte da lombar. Ele é o assoalho ali para a lombar, é aonde a lombar se prende e aonde ela vai ser. O glúteo estiver fortalecido, a lombar e a coluna vertebral estão num local estável e elas vão ter melhor qualidade de vida. Então você precisa fortalecer região do abdômen, região do quadril, região dos paravertebrais. Eu não indico, principalmente para quem tem hernia de disco, exercícios que você flexione muito o tronco, como abdominais com muita amplitude, como movimentos que você flexione muito o tronco, sobrecarregando muito a sua lombar. Então a gente tem que sempre preservar as curvaturas da nossa coluna ali. Essas curvaturas elas são benéficas para essas cargas, para dissipar essas cargas. Então você deve fazer esses exercícios preservando essas curvaturas. Beleza? Fazer passada no salão. Você pode fazer passada, mas como eu falei, controlando muito bem a amplitude. E outra coisa que eu recomendo, faça a fundo ao invés de passada. Faça parado, porque você vai ter um maior equilíbrio, você vai estar mais estabilizada e você vai conseguir fazer melhor exercício. Quando a gente faz passada caminhando, a gente tende a se desequilibrar e isso pode gerar uma carga ali desnecessária na nossa patela. Corrida prejudica ou não? Se você tiver com uma coxa fortalecida, glúteo fortalecido, você não tem por que você parar de correr. O que você não pode fazer é um excesso. Correr demasiadamente, um volume muito alto todos os dias. Então eu aconselho um bom calçado. Esteira é muito bom porque a esteira tem uma absorção de impacto boa. Na rua o impacto já é maior. Correr em gramados, em terras batidas ou até mesmo em areia por causa do impacto. Nada te impede que você corra na rua, mas diminua um pouco o impacto dessas corridas na rua e diminua também o tempo que você corre. Se você ficar correndo muito tempo, se você corre para provas, tente treinar em esteira, em outras estratégias e faça treinamentos de rua mais próximos da corrida. Mas se você estiver fortalecendo, mete bronca. Qual o cardio mais indicado para quem tem condromalácia? A bicicleta é muito boa, transporte é bom, a corrida também pode ser feita se a pessoa não tiver com dor, mas como eu falei anteriormente, de maneira adequada, ali, num volume tranquilo. A corda naval, quando você usa os membros superiores, também é uma boa estratégia para você aliviar e deixar o joelho descansando. Então eu uso bastante ela com alunos que têm sobrepeso, com alunos que têm problema de quadril, problema de joelho. Eu uso bastante a corda naval, mas esses em si que eu falei são muito bons e dá para você fazer excelentes estratégias para você conseguir treinar. Se você estou com dor no joelho, posso pular corda. Se você está com dor, você não deve fazer exercícios que continuem doendo. Você deve primeiro cuidar dessa dor, tratar essa dor para depois voltar a fazer a atividade normal. Você pode ter vida normal com condromalácia. Muitas pessoas têm condromalácia e nem sabem. Mas você pode ter vida normal. O importante é você não fazer os exercícios quando estiver doendo, porque a dor é um indicativo de que alguma coisa está errada. E você primeiro precisa tratar para depois fazer o exercício. Obrigado, Rosane, valeu. Obrigado pelo elogio aí. Tem os dores nos joelhos, pós-extensor e leg horizontal. Não sei o que faço para parar. Então, na extensora, eu sugiro que você não estenda tudo. Trabalhe só na parte de baixo do movimento, com cargas leves, com movimentos lentos. Não estenda o joelho todo, não segure em cima e fique parado lá, que é o que mais se vê nas academias. A pessoa está com condromalácia, o cara manda estender o joelho e manda segurar lá em cima. É o pior exercício para condromalácia patelar. Faça embaixo, numa angulação bem reduzida, chegando no máximo até 45 graus ali, não passando disso. Utilize a joelheira, uma boa estratégia. Depois você me dá o feedback aí se você está gostando dessa estratégia. E se o leg press, se você fizer numa angulação reduzida e mesmo assim continuar doendo, tente mudar para um outro exercício, como agachamento livre, levantamento terra. Você pode ter mais sucesso fazendo isso, tá bom? Meu joelho estala também sem dor, tem o grau 1, então tranquilo, vai fortalecendo, tá, Milena? Vai fortalecendo que esses estalos tendem a parar. É muito importante você não ter dor, isso é fundamental para a sua recuperação.
A joelheira usa durante só o treino, um tempo específico durante só o treino. Não tem necessidade de você... Atividades que você faça que você sinta dor. Se você tiver um trabalho, de repente você tem que ficar subindo escada o dia todo, de repente é válido você usar a joelheira também. Mas se você não tiver, é só no treino para ele estabilizar o movimento e você conseguir fortalecer ele sem sentir dor. Perdi 3 kg de músculo na minha dieta, minha endócrina disse que preciso fortalecer urgentemente. Você acha melhor pilates ou musculação? Adriana, musculação. Sou totalmente adepto à musculação. Na musculação você vai ter ganhos mais rápidos. Não que o pilates seja ruim, pode ser até uma atividade para você fazer em paralelo, mas a musculação, sem sombra de dúvidas. Quais os exercícios para fortalecer o glúteo para quem possui condromalácia grau 4? Como eu falei, levantamento terra, agachamento livre, stiff, algumas passadas, dependendo da angulação e se você sinta dor ou não. Então essas são as melhores estratégias para você fortalecer o glúteo para quem tem condromalácia, tá? Fortalecer os abdutores também com o joelho estendido seria uma boa jogada. Deita de ladinho, pode ser com elástico, aquelas mini bands ou então caneleira. Para quem fala aí que eu sou contra a caneleira, não sou contra a caneleira, mas ela tem que ser usada no momento certo. E para reabilitação, nesse caso, eu sou a favor. Fazer o movimento de abdução da perna, quando você abre aqui a perna de lado, aqui, ó, para fortalecer os abdutores de glúteo, é muito interessante também você conciliar isso. Mas procure um profissional para te orientar, para te dizer a melhor maneira de encaixar todos esses exercícios na sua série. Trabalho de agachamento, só faço isometria sem peso, quando sinto dor eu paro. Você pode fazer isometria, muitas pessoas fazem aquele wall squat, né, que você encosta na parede e fica estabilizado numa determinada posição. Eu não utilizaria tanto esse exercício numa fase inicial, ou então eu utilizaria em outras angulações. As pessoas tendem a parar em 90 graus e essa é a angulação onde a patela sofre maior atrito do fêmur. Então eu não recomendaria colocar nesses exercícios. Se você for parar em isometria, pare em angulações acima de 90 graus, não desça até 90. Mas faça o movimento, tente se mobilizar. Mobilizar a articulação é uma das melhores estratégias. Você pode até usar fases de isometria, mas tente fazer movimentando também. Valeu, Júlia Flores. Valeu, obrigado aí. Aqui, ó, Imaculada, tenho fascite plantar e sinto muitas dores no joelho. Mesmo com isso, tudo faço zumba, funcional e musculação. Você acha que estou forçando ou devo continuar a fortalecer? Primeiro de tudo, tratar a fascite plantar, porque essa fascite plantar pode estar mexendo na sua biomecânica, você pode estar compensando de alguma forma e esse pode ser o motivo das suas dores no joelho. Então trate essa fascite plantar com fisioterapia, fortalecimento e alongamento de flexores plantares da panturrilha, liberação miofacial, libere bem essa região, tendão calcâneo ali para ver se melhora essa fascite plantar. Também tem uma liberação miofacial onde você pisa numa bolinha de tênis ou uma bolinha específica para isso e você fica massageando a sola do seu pé. Isso também ajuda na fascite plantar, mas procure um fisioterapeuta que ele é mais indicado para isso. E aí você deve fortalecer. O fato de você fazer zumba, eu não sei quanto tempo você faz zumba, não sei quanto tempo você faz funcionando na musculação, mas se o teu corpo estiver doendo, é sinal que você pode estar fazendo alguma coisa a mais. Então priorize a musculação nesse momento até você sair dos quadros de dores, para depois você voltar a fazer todas as atividades. Se você não sente dor na zumba, não tem problema nenhum, mas de repente tente diminuir um pouco o funcional e focar um pouco na musculação para melhorar esse fortalecimento. Caroline Passos, pós uma cirurgia de menisco, pode seguir as mesmas regras para condromalácia? Pode sim, Carolina. É a mesma coisa como eu falei. As estratégias são bem parecidas, porque a compressão na articulação é bem parecida. Então você usa essa situação que eu falei toda lá no início da live. Ela vai ficar salva. Para quem não pegou tudo, volta lá no início e vê, anota, conversa com seu professor. Você vai tentar fazer em angulações reduzidas o agachamento, as extensões na cadeiras extensoras. Você vai fazer de formas também reduzidas. Tem algumas estratégias que você pode fazer. Já o caso da joelheira, não sei se seria tão indicado. Para o menisco não teria tanto fundamento, mas os outros você pode usar igual. Eu sinto uma dor no joelho direito e um pouco de dor nas costas quando pego mais pesado na musculação. O que faço? Será que estou...
Pode ser que sim, o fato de você sentir a dor no joelho, a gente tende a ter lesões secundárias. Quando a gente tem lesão numa articulação, a gente começa a equilibrar e tentar jogar para outros lados e a gente acaba sobrecarregando outras articulações. E a gente vem naquele efeito cascata. Às vezes a gente está com a lesão no tornozelo, passa para o joelho e passa para a coluna, ou do joelho passa para o quadril e passa para a coluna. Então a gente tem que tratar primeiro o que está incomodando a gente para depois começar a sobrecarregar, a botar mais peso. É assim que a gente deve fazer. Primeiro qualidade. Primeiro sem dor para depois começar a progredir amplitudes e cargas. Vamos lá. Galera, as perguntas que nos fogem um pouquinho do assunto, me pergunta pessoalmente lá, tá? Quem tem dor no joelho tem que fazer musculação mesmo para fortalecer? A live foi toda baseada nisso, Janaína. É fundamental fortalecer o joelho. O melhor remédio para dores no joelho é fortalecimento, tanto de coxa, tanto de posterior quanto de glúteo. Vou responder a última perguntinha aqui, galera, se tiver. Valeu? E para fortalecer, então, para fortalecer é tudo isso que eu falei acima aí, são todos essas estratégias. Dá uma conferida na live de novo, Janaína, pega, ela vai ficar salva, tá? Eu vou deixar ela salva a pessoa, galera que entrou no final, não tem problema, só assistir de novo com calma. Eu vou deixar no meu YouTube, meu canal de YouTube, eu tenho um canal chamado Rafa Moreira Personal. Todos esses conteúdos que eu posto aqui com vocês, eles vão para lá e ficam disponíveis, então vocês peguem, vejam com calma, que eu tenho certeza que tem muito assunto aí que eu abordei, que vai ajudar muito vocês. É interessante vocês conversarem com os professores que acompanham vocês e trocar uma ideia. Se quiser pedir para os professores de vocês entrar em contato comigo, eu também não tenho problema nenhum. A gente troca uma ideia, a gente conversa e a gente tenta fazer o melhor possível aí para todo mundo, tá? Entrou mais uma aqui, vou responder a última, hein, galera. Sinto uma dor na coxa há um tempo, já fui no médico, ele receitou um remédio, fiquei 30 dias sem treinar, aí melhorou e voltei a treinar e a dor voltou. Provavelmente porque só o remédio não foi suficiente para tratar essa dor. Eu indico sempre fisioterapia. Fisioterapia é um grande aliado nosso. Todos os fisioterapeutas que trabalham com responsabilidade são fortes aliados dos professores de educação física. Tenta se consultar com um fisioterapeuta para ver o que ele te diz. Você pode estar com uma lesão muscular, algum estiramento. Então tem diversas coisas que podem ser. Só remédio e inatividade não vão te dar muito resultado não. Valeu? Obrigado a todos por terem participado. Passaram mais de 100 pessoas aqui porque eu fui acompanhando. É um prazer enorme estar ajudando vocês. Mandem assuntos aí no direct que vocês gostariam que eu fizesse outras lives, que eu vou à medida do possível. Sempre que eu tiver um tempo tentando fazer umas lives aqui, mandem sugestão de horários também, que eu vou tentar fazer em horários alternativos para atender vocês melhores. Foi um prazer. Sigam me acompanhando, mandem suas dúvidas. Tamo junto. Um abraço para todos. Valeu, galera.